Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, 19 de março de 2024, esse vídeo vai aí para o canal Cartas Mineiras do YouTube, mas está dentro aí da campanha de pré-venda de O Congresso de Vila Rica. Está aparecendo aí invertido, né? E é um livro de 420 páginas com muita informação sobre a Inconfidência Mineira, tá? É imperdível, tá? São muitas transcrições. Eu acho que quem lê esse livro vai ter muita informação para poder opinar sem falar besteira. Desculpa a expressão que eu estou usando, tá? Mas a minha formação em jornalismo, ela me faz naturalmente tender para informar, né? Antes de opinar. Quando eu opino, né, eu digo que eu estou opinando e por que eu estou opinando, mas o principal trabalho que eu faço é de obter informação e transmitir. Então, o livro Congresso de Vila Rica é basicamente isso, tá? Então, conheça lá na Quicante, né? É um livro que eu considero indispensável hoje para quem quer falar do assunto, tá? O Congresso de Vila Rica. É uma passagem importantíssima da história luso-brasileira, da história da América, do nosso continente, da história do Brasil. Mas esse vídeo é sobre Tiradentes, tá? Uma coisa meio maluca, meio esquizofrênica que acontece, sabe? Com relação ao Tiradentes, aos Inconfidentes de Minas também, mas em relação ao Tiradentes. Vamos falar da importância de elucidar esse tema, porque nós temos um feriado nacional, isso não é pouca coisa, né? Que lembra o 21 de abril de 1792, do enforcamento do Tiradentes, no largo no Campo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, hoje inexistente, né? E que foi um evento com muita pompa e circunstância, né? Os 3 regimentos que foram postados ali, com todo o séquito que saiu da cadeia pública conduzindo o Tiradentes até esse Largo da Lampadosa, tudo foi protegido e cercado de soldados dos regimentos de Reinóis, ou seja, de portugueses, né? Para até o trajeto da forca. Enfim, houve missa, Te-Deum, houve celebrações, inclusive, né, que foram programadas até em Vila Rica em relação ao insucesso dos conjurados. Então houve muita pompa. E esse 21 de abril, ele é uma data importantíssima, repito, para a história do continente, para a história luso-brasileira e para a história do Brasil. Então, temos que falar disso sim, temos que saber, afinal de contas, quem foi esse Alferes Joaquim José, o Tiradentes, né? E eu vou listar aqui vários Tiradentes, vou evitar falar sobre eles, só vou listar, né, para a gente ver o tamanho desse imbróglio. O primeiro Tiradentes é o Tiradentes que realmente existiu e cuja documentação existente é aquela do período anterior à sua prisão, não é? Do oficial militar, do funcionário da coroa portuguesa, né? Do homem que foi itinerante, né? Ele viveu em vários lugares no Rio de Janeiro, menos, mas em Minas Gerais, ele era do regimento de cavalaria, é, do dentista, né? Muito bom. E, enfim, era um cara muito dinâmico. Esse Tiradentes está aí bem documentado no período anterior à sua prisão e no período da sua prisão, porque nos autos de Devassa, né, também se fala sobre esse Tiradentes, né? Bom, esse é o primeiro Tiradentes, um Tiradentes real, que está na documentação. Aí depois vem um segundo Tiradentes, que esse é o Tiradentes segundo a visão dos magistrados, dos julgadores, né? Que é o Tiradentes que foi, vamos dizer assim, que foi objeto de julgamento nos autos de Devassa. Então, houve uma sentença, na sentença, o Poder Judiciário da época, o Estado, disse o que pensava, o que queria e por que estava julgando à morte o réu Joaquim José.
Então esse é um Tiradentes, é o segundo Tiradentes, né? O terceiro Tiradentes, eu não sei se seria propriamente um, um terceiro Tiradentes, mas é aquela figura que virou tabu, né? Quer dizer, seria um Tiradentes inexistente, né? Quer dizer, vamos situar aí mais ou menos, tá? De forma imprecisa, na primeira metade do século XIX, onde o Tiradentes não existiu, ele foi um tabu. E a prova disso é que em 1839, o recém-criado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro procurou trazer, através de relatos e testemunhos de sobreviventes daquele tempo, né, informações sobre a Inconfidência Mineira e sobre o Tiradentes, né? E foi frustrante. Tá? As informações que conseguiram não entraram no episódio, não entraram na alma da coisa. Tá? Então, um Tiradentes tabu. Aí, quando veio a, vamos dizer, a segunda metade do século XIX, aí apareceram o quarto e o quinto Tiradentes. Né? Os republicanos, eles foram buscar na história do Brasil, né, na nossa história, um personagem ideal que se visse de ariete para que eles investissem contra, vamos dizer assim, a fortaleza da monarquia. E o Tiradentes se adequou muito bem a isso. Tiradentes não foi um mártir republicano, ele não foi um propagandista da República, né? E ele foi um patriota, tá? E aí é meio complicado tá, dizer que os Inconfidentes eram republicanos. Na verdade, a República, de certa maneira, era o que se apresentava para eles, né? Mas usar aquele momento, né, da Inconfidência Mineira para repetir 100 anos depois, né, a ideia de que o Tiradentes foi um mártir da República, da ideia de República. Aliás, uma ideia de República que nem é tão republicana. Eu não vejo uma ideia republicana é, 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 naqueles republicanos do século XIX. Eles eram mais antimonarquistas e apresentavam a República como uma panaceia revolucionária, né, contra a monarquia, que era antiquada e cheia de ritos, enfim, né, mofada. Né? Tiradentes não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver com isso. Isso aí ele foi sequestrado pelos. Aí apareceu então o Tiradentes, mártir da ideia de república. Para os monarquistas, o Tiradentes foi aquele inconsequente, aquele sujeito que sonhou, aliás, os próprios Inconfidentes eles viam assim, né? Que sonhou, vamos dizer, que foram idealistas, impetuosos, né? Que tentavam antecipar um momento, né, que seria melhor conquistado depois, o momento da independência. Então, o Tiradentes é o beberrão, é o inconsequente, o cara que falava demais, que pôs tudo a perder. E, de certa maneira, se a gente pegar a principal obra do Joaquim Norberto, né, que era monarquista, né, é até simpático ao Tiradentes, mas é um Tiradentes falastrão, inconsequente. Né? Enfim, esse é o Tiradentes aí dos monarquistas, no embate que surgiu do embate com o mártir dos republicanos. Tá? Aí, deixa eu ver, eu já falei de quantos Tiradentes, né? Quarto, quinto, então seria o sexto, desculpa aí se eu contei errado. Então veio o sexto Tiradentes, que é o Tiradentes dos iluministas, né? Ou não vou dizer dos iluministas, mas aqueles que entendiam no processo histórico o iluminismo como o progresso, a vanguarda, enfim, aquele impulso, né, de ideias, né, aquele impulso dos idealistas que trazia o progresso, né, frente a um passado que teimava em resistir com seus valores ultrapassados. Então, vem no Tiradentes, né, e nos Inconfidentes também, esse impulso, né, de ideias iluministas. A principal motivação deles era, né, essa renovação, essa revolução iluminista. Também é impróprio, mas
eu teria que perder muito tempo dizendo por quê. Depois veio o Tiradentes do Estado. Né? Sempre que houve um regime forte, né? Um regime ditatorial, um regime de exceção, né? O Tiradentes serve muito bem para essa ideia de nacionalismo, né? Que esses governos procuram enfatizar para gerar coesão em torno do seu poder. Aí vem o Tiradentes. Né? Então, os Inconfidentes foram muito valorizados aí na era Vargas, né? Também no período militar. Né? Por quê? Para, né, trazer essa força do nacionalismo para corroborar esse poder. Né? Aí veio, então, o Tiradentes de Estado. Né? Aliás, na própria República, né? Ele já foi um Tiradentes de Estado. E aí nós vamos então para o sétimo Tiradentes, que é o dos marxistas, dos materialistas, dos marxistas grancistas. Nós podemos lembrar aqui o Kenneth Maxwell, que hoje, pelo marxismo, pelo grancismo, pelo socialismo, tem a maior influência intelectual e artística na nossa sociedade, escreveu o livro que mais influenciou na percepção da Inconfidência Mineira do próprio Tiradentes. Então ele virou um certo alpinista social, ou seja, era um cara que não era das classes abastadas, né, mas que procurava ficar ali junto das classes abastadas, amigo do Joaquim Silveira dos Reis, como diz o Kenneth Maxwell, né, vamos dizer assim, um adulador do Domingos Vieira da Silva, que era o outro rico. Ele ficava ali no meio dos ricos. E por se envolver com a Inconfidência Mineira, que era um movimento de pessoas muito influentes e pessoas vamos dizer assim, da elite, né, da governante, aliás, da elite próxima do Estado, elite econômica e cultural, não governante, né? Mas aí ele acabou sendo o quê? O bode expiatório, né? Quer dizer, é uma explicação dentro aí do marxismo, grancismo, do materialismo e tal, né? Também não tem muito a ver, não, tá? E agora, né, mais recentemente, nós temos aí um grupo de pessoas que, sendo católicos sinceros e que defendem a Igreja Católica, eles têm a perspectiva da história do Brasil acontecer sob a égide da Igreja Católica, ou seja, o Brasil lá em 1500, né, começou com uma missa né, ali celebrada. Então, tudo que converge para esse Brasil que existe sobre a égide do catolicismo, né, para eles merece aprovação, merece um bom juízo. E tudo aquilo que diverge disso, para eles, deve ser passar por um crivo, né, vamos dizer assim, que leva ao atraso, né, quer dizer, ao mau julgamento. Bom, e o Tiradentes, que aí eu teria que falar antes de um outro Tiradentes, que é o Tiradentes maçom. Então, o Tiradentes maçom é aceito por esse grupo, e aí ele é um pilantra, um cara malvadão da história do Brasil, sabe? O revolucionário maçom anticatólico e tal e coisa, tá? Também isso, aliás, eu ouvi de pessoas que defendem isso, coisas que são ditas completamente contra a própria documentação histórica dos Autos de Devassa. Se você pegar o Tiradentes dos Autos de Devassa, ele é mais um homem de fé do que um homem de razão. E um homem de fé mais do que todos os outros, inclusive os padres. Então, nós temos que, primeiro, ter o pé no chão. E pé no chão significa o que os documentos históricos dizem e permitam que eu diga. Tá? E aí tem o Tiradentes maçom. Né? E não existe prova, tá, de que Tiradentes foi maçom. E eu também não dou muita relevância para isso, não. Sabe, seria muito fácil numa época de muita censura, né? Não havia liberdades, né? As liberdades que nós nos acostumamos hoje, que estamos até perdendo um pouco, né? Deus queira que permaneça nesse pouco e depois elas voltem, mas não havia essas liberdades. Então, se você tem uma sociedade secreta, é muito fácil você regimentar pessoas ali, mas não existe prova nenhuma de que Tiradentes foi maçom. E se existe prova de que ele foi maçom, eu não vou pegar um personagem que é da história do Brasil, que é da história da América, que é da história luso-brasileira, né? Fazer dele um bonequinho pré-formatado, quer dizer, ele foi maçom, e tirar dele todas as virtudes e todas as qualidades, todas as suas
todo o seu potencial e dizer do que ele gostava, o que ele era, o que ele não era, simplesmente por causa daquela formatação de um bonequinho, né? Já, vamos dizer, pré-formatado, né? Então, não há prova de que Tiradentes foi maçom. Enfim, é isso aí. Mas o Tiradentes viveu lá de 1746 a 1792, até 1789 como homem livre, maio de 1789, como homem livre, e ele não tem nada, absolutamente nada a ver com aquilo que se formou desde que ele virou um tabu, né, até esse momento agora, né, em que ele virou um pilantra, né, um cara que tem que ser ostracizado da história do Brasil. Quem foi realmente Tiradentes, o que ele queria, o que ele... Né, nós temos que voltar lá no tempo, né, esquecer quem nós somos, esquecer nossas experiências pessoais. Só para terminar, gente, eu não sou historiador, eu sou jornalista. Eu gosto muito quando me chamam de historiador, eu acho que eu acho bacana, eu prefiro que me chame, eu não vou dizer que eu sou. Por respeito a quem vive, né, de fazer história, que tem o seu diploma e que vive disso. Mas a verdade é que quando você mexe com o passado, e isso eu experimento pessoalmente, todos os que trabalham honestamente vão dizer, né, você é sempre desafiado a trabalhar suas próprias convicções, né, porque você tem uma direção de pensamento, você tem uma linha, aquilo que você conduz, aquilo muitas vezes é um processo inconsciente, e de repente vem um outro bom historiador, ou vem fatos e episódios históricos e fazem você, né, rever aquilo ali, das suas convicções. Então, se você não olhar para Tiradentes disposto, né, disposto a zerar suas convicções e deixar que ele se mostre através da documentação, né, então você vai escolher um desses aí, né? E aquele primeiro, né, você não vai ficar sabendo quem realmente ele foi. Forte abraço, vão lá na Quicante, conheçam o Congresso de Vila Rica, lá tem muitos detalhes, muitas informações, talvez até poste esse vídeo lá, né? E temos 7 dias aí, tá? Depois o livro vai estar à venda na Amazon. Forte abraço, Rogério Araújo, de BH.